Está no ar a Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos juntos, gente. Todos mundo aqui agora com a nossa especialista Yasmin, Leopoldo Guzmán e eu, Ícaro Queiroz. Hoje aqui nós estamos fazendo mais um episódio no dia 10 de agosto. É um episódio especial aqui falando sobre liderança eficaz. Tudo isso aqui, trazendo para vocês que o conteúdo do nosso podcast, do nosso Universo Ágil, tem crescido muito. Então, estamos em diversas plataformas. Estamos ao vivo no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter, na Twitch, e em mais de 20 outros canais, além de streams como Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, para lá de lugares e conteúdos e espaço. Então, no dia de hoje aqui, nós estamos com a convidada Yasmin. Yasmin é a nossa especialista para o tema de hoje. O tema foi escolhido, é o tema chamado Liderança Eficaz. Estamos aqui muito felizes, Yasmin, com a tua participação. E o episódio é o 1644. Todo domingo estamos juntos aqui nesse bate-horário, Leopoldo Guzmán e o Ícaro, trazendo um convidado especial. E de segunda a segunda estamos juntos. Então, para o dia de hoje, vamos começar a iniciar fazendo uma autodescrição. Aí, batata quente, passa para o próximo. Então, é assim a gente vai até o último. Então, Ícaro Queiroz, eu sou pardo, tenho 1,87 m de altura, cristão, capitalista, conservador. Eu uso barba, bigode, boné. Boné não, né? Hoje estou sem boné. Barba, bigode, tô completo aqui assim com barba, bigode e cavanhaque, é isso que fala. Uso óculos escuro, coaxa de madeira. Estou de camisa chumbo, de blusa... Que cor que é essa? De blusa... Cinza, de blusa cinza, e no fundo aqui tem a cortina na minha casa. Passa a batata quente pro Leopoldo. Bom dia, Leopoldo Guzmán, moreno claro, olhos castanhos. Gostei da descrição, cristão conservador, de direita. E estamos aqui, vamos falar um pouco sobre liderança. Eu estou na sala aqui de casa, hoje é domingo e bora lá. Bom dia, meu nome é Yasmin, sou branca, cabelos ruivos, estou de moletom caramelo, no fundo daqui da minha sala, uma cortina branca, sou cristã, e é isso aí, vamos falar sobre liderança hoje. Maravilha. Yasmin, vamos começar o tema então, deixar você dar o sabor do tema para nós. Fala um pouquinho o que você faz, quem você é, por que você escolheu esse tema? Tá, vamos lá. Hoje eu sou executiva de negócios na FIT Gestão, cuido exclusivamente da parte dos treinamentos, que é a escola de negócios, né? Então, nós desenvolvemos treinamento voltado para a gestão empresarial, voltado para o desenvolvimento humano dentro das empresas. Nós desenvolvemos treinamentos nos nossos auditórios, então todos os meses nós temos alguns treinamentos que acontecem de forma específica, para que a gente possa derramar esses treinamentos também, não só para pessoas, né, para empresas, mas também para pessoas físicas que querem, né, buscam se desenvolver. E trouxe o Liderança Eficaz, porque é um dos temas dos nossos treinamentos que já aconteceu e é um tema que, para mim, acho que é muito válido, é muito importante, né, dentro desse meio num todo. E acho legal trazer o ponto de vista aí do que é a liderança eficaz. Maravilha. Leopoldo, vamos então, estamos aqui como se fosse no Senado, sabatinando agora nosso expert. Bora lá. Aqui, o Ícaro, esse tema é importantíssimo, tá? Eu fui professor universitário, dou aula de gestão da qualidade até hoje, né? Falo de programação linguística e gestão da qualidade. E eu vou te falar que um dos maiores paradigmas que eu encontrava na sala de aula é que eu falava de gestão, de ganha-ganha, de liderança para pessoas que, na maioria das vezes, não tinham líder acima deles, né? E aí, eu vou te falar que quando a gente entende um pouco mais das coisas, a gente sofre mais.
porque você sabe que aquilo está errado, você sabe que já passou da época, né? Que já estamos num nível mais evoluído, mas tem pessoas que insistem em não aceitar isso, né? Tem gente que... Uma das diferenças do chefe para o líder é que o chefe é servido e o líder serve, né? Mas as pessoas não entendem isso. O dano que se recebe da Bíblia ele é fantástico, porque é assim que as coisas funcionam. Então, eu costumo dizer, eu até brinco, né? Tem gente que fala de liderança servidora. Para mim, liderança servidora é pleonasmo, porque se não for servidor, não é líder, né? E quando a gente fala de liderança eficaz, eu vou te falar que eu acho que se ela não for eficaz, ela não é liderança, é chefia. Porque a liderança parte do pressuposto que as pessoas te seguem espontaneamente. Você não obriga ninguém a fazer nada. Você anda e eles vão atrás. Entendeu? Por quê? Porque você é um cara do bem, um cara bacana, um cara que está lá servindo, um cara que tem competência, né? A melhor definição de liderança que eu conheço vem de Pierre Weil, a que eu mais gosto, né? Aquela pessoa que, graças ao seu comportamento, guia um grupo de pessoas com aceitação espontânea do grupo, né? Então, ou você é ou você não é, né? Mas eu acho que essa palavrinha, o eficaz, ela é importante, porque é aquele óbvio que a gente tem que falar, que as pessoas às vezes não querem enxergar. É melhor, né? Vai dar certo, e por isso tem que ser praticada. Legal? Muito bom. Yasmin, eu gosto muito de quando a gente está trabalhando liderança, captar e instruir e perceber que a liderança começa de dentro. Então, que é muito poderoso, né? Quando a gente entende que a pessoa que está falando ou que está liderando, ela de fato tem consciência de quem ela é, do bem ou do mal que ela causa para o outro e como que ela pode usufruir, né? Daquilo que foi dado para ela. Se a pessoa entrou numa situação de liderança, ora é porque ela se capacitou, quis, almejou, ou ora porque o destino trouxe para ela por causa das competências que ela tem. Então ela se tornou líder não porque um mero acaso, mas porque de fato ela entende sobre si fraquezas, ela entende sobre si suas fortalezas, ela entende o modelo de ser menos reativo e mais confiável. Então entendo eu, né, que no meu cenário de liderança, quando eu comecei a perceber quem eu era, mas não olhar só para aquilo que eu não sabia fazer, aquilo que eu não podia fazer, mas, cara, o bem que eu poderia levar ao outro. Isso mudou muito a minha vida. Quando você fala agora, quando você traz aqui, Yasmin, de liderança eficaz, queria entender para você quais são os marcos que você entende, e o que para você precisa ter como liderança, e também até gostaria de ouvir quem são inspirações que porventura você tenha sobre o tema. Tá. Quando a gente traz, né, de liderança eficaz, né, é uma coisa que a gente coloca muito em pauta lá, primeiramente, né, entender que a gente não está se referindo a necessariamente uma posição, né, a uma cadeira, e sim ao ser líder da sua vida, né, líder da sua vida, do seu tempo, não precisa necessariamente, né, ao estar ocupando um espaço de liderança em si, né. Todo mundo é líder de algo em algum momento, ou da sua própria vida, né? Da sua própria vida, do seu... E é trazer essa consciência de que nós somos líderes da nossa própria vida, que a nossa vida, ela tá na nossa mão. Nós somos responsáveis pelo que nós fazemos por ela. Uau. Nós somos responsáveis pelo que nós derramamos às pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma. Então, a gente trabalha muito a liderança, né? De dentro para fora. O que eu preciso dentro de mim, olhar para mim, o que eu posso mudar em mim, o que eu preciso mudar para que eu entregue algo melhor para a pessoa que está ao meu lado, ou, no caso de uma pessoa que ocupa a posição, de uma forma melhor, né? Então, como eu posso estar na posição de liderança e derramar algo bom sobre aquela pessoa, né? Inspiração de liderança para mim, primeiro, é Jesus, né? Eu acho que ele foi o maior líder e vai continuar sendo para mim na face da terra. Ler sobre ele e ver também, ou ouvir sobre ele, entender como é que ele derramava isso sobre quem andava ao lado dele, quem escolheu andar ao lado dele, também quem só compartilhava e caminhava de longe. Ai, meu Deus, saiu. Peraí. Vocês conseguem me ouvir? Saiu aqui, tô arrumando. Sim, tá perfeito. Para mim, a maior liderança, a maior inspiração
o sentar, o ensinar, o discipular, o corrigir. Então, para mim, isso é liderança, né? E ele fazia aquilo que ele era, né? Ele derramava sobre as pessoas aquilo que ele era, aquilo que ele tinha dentro das pessoas. E esse é um ponto que acontece na liderança. Um líder hoje que não é preparado, um líder hoje que não se prepara, que ele não cuida do seu emocional, que ele não cuida não tem autorresponsabilidade, ele vai derramar sobre as pessoas que estão com ele. A gente sempre vai derramar o que está em nós, sendo bom ou sendo ruim. Então, o ponto é o como a gente tem derramado sobre as pessoas, né? Que estão ao nosso lado ou estão nossos liderados, nossos colaboradores. Esse é o ponto da liderança eficaz que me toca, que me choca. Né? Não só a parte técnica, de como ser líder, de como acompanhar, de como gerir essa pessoa, mas sim o que antes disso é necessário ser feito. Gostei, eu gosto assim quando você traz referência, por exemplo, você trouxe assim que uma referência sua é Bíblia, é Jesus. E aí tem um ditado popular que fala assim, mostra quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Que na verdade ele tem inspiração bíblica e essa parte não está na Bíblia, mas na Bíblia ela fala o seguinte, né? Quem anda com sábio ficará sábio, quem anda com tolo será destruído. Ou não deixe se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, isso é tudo bíblico. Se eu olho para isso e entendo que eu tenho uma pessoa de valor, uma pessoa que consegue se estabelecer com boas referências, cara, daquela árvore tem tendência a ir bons frutos. Eu gosto muito do cenário de observar assim, quais são as referências. Olha para mim, para o Ícaro. Eu tenho habilidades, eu tenho competências, eu tenho estímulos no dia a dia, que seja pelo meu trabalho, pelas pessoas que eu dou, pelos clientes que eu comunico, e todos esses estímulos me provocam a ser melhor ou me encapsulam num buraco onde eu não enxergo além daquilo e permaneço lá. Toda vez que eu tenho que ir para um nível além, toda vez que eu tenho que modificar algo em mim, toda vez que eu tenho que ter outro platô, mudar de ambiente e crescer, eu preciso mudar minha referência. Então, sempre as referências são aquelas que me paralisam, ou até tudo aquilo que me levou até onde eu estou foram referências, mas é aquilo também que me paralisa até onde eu estou. Então, exemplo, tá? Quando eu olho para uma situação assim de relacionamento, qual é a minha referência? Pode ser que a referência, normalmente a maior referência, são pais e mães dentro de casa, só que o que eu vivi dentro de casa como relacionamento foi o melhor, é a melhor instrução possível. Então, se eu quero ter alguma coisa melhor do que aquilo, eu não posso ser só antagônico, só expurgar, querer o diferente. Eu tenho que buscar uma referência nova. Qual é uma referência que funciona sobre esse assunto? A mesma coisa, eu entendo que isso cabe para os outros níveis. Então, o Ícaro, hoje, ele tem trabalhado muito, 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 muito perto de reforma tributária. Então, eu estou implementando em várias empresas, em vários lugares, reforma tributária. Então, todas as pessoas que vivem no Brasil vão ter que passar por isso, vão ter que se adequar à legislação. E aí o Ícaro tem que fazer o quê? Eu tenho que mudar minha referência, porque a referência que eu tinha até agora, ele não trazia um patamar sobre isso. Então eu estou muito mais perto de time fiscal, muito mais perto do time contábil, eu estou muito, muito perto. Por quê? Porque a referência que, para onde eu quero ir no meu amanhã, ele precisa ter uma referência nova, precisa ter um outro platô. E aí, de novo, eu volto de novo, assim, a liderança, ela começa de dentro. Então eu preciso ter consciência de onde eu estou, qual é a fraqueza que eu tenho, a debilidade, e o que rege o meu mundo correto de hoje. E aí a referência nova, e a Yas trouxe uma referência bacana, que dá para entender que quando ela for apertada, qual que é o caldo que sai dela? É baseado na referência que ela tem. Gostei muito, Yas. Grande Leopoldo. Oi, Ícaro. Diga. Dizem que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos, né? Então, quando você fala isso, eu vou te falar que você está fazendo uma escolha de vida. Está usando o seu livre-arbítrio, né? Se você escolhe pessoas que podem ser modeladas porque o resultado é bom, porque são pessoas do bem, você está mudando sua vida, buscando essa referência que vai ser, sim, uma influência para aquilo que você está fazendo. Eu vou citar 2 livros aqui. O primeiro deles é O Gerente Minuto. Tem uma frase nele muito bacana que fala muito assim: bom, o minuto mais bem empregado da minha vida é aquele que eu parei para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Né? O líder é servidor. E quando você promove o outro, quando você instrui, capacita o outro, você não vai ter que corrigi-lo. A vida fica mais fácil. Né? Nós acertamos mais, não eu acerto. Aquele cara que está sempre corrigindo, que está segurando informação, que está limitando as pessoas com quem convive, ele não está promovendo nada, ele está dando um tiro no pé, na verdade, porque
porque quando o outro depende de você, quando você não apoia, não ajuda, não incentiva, amanhã pode ser que você precise dele, mas ele também não cresceu, porque você não está ajudando em nada, você está atrapalhando. Então, o ideal é que a gente promova sempre o próximo, e aí a coisa volta e todo mundo cresce. E o outro é um best-seller, né? Yasmin já deve ter lido, né? O Monge Executivo, né? Muito bom. Ele é um best-seller. Quer entender de liderança, leia o Monge Executivo. Só que eu tenho uma questão ali, um questionamento desse livro. Porque lá ele fala que autoridade é conquistada e poder é delegado. Eu entendo o contrário, tá? Eu tenho poder porque eu posso. Alguém deixa, isso é uma conquista. Eu tenho autoridade porque alguém delega. Você não vira presidente sem passar pelo pleito, sem passar pela delegação do povo, que teve, né, que te segue, que gosta de você. Isso é poder. O poder te leva à autoridade. A autoridade permite o exercício do poder. Tá? Autoridade e poder têm que andar juntos. Quando você tem autoridade porque alguém delegou, e se o pleito foi mal feito, se foi roubado, eu tenho autoridade, mas não tenho poder. Quando o poder e a autoridade não se encontram, isso gera impeachment. Eu não quero, eu não gosto. Às vezes o cara até conquistou, sim, o poder dele, a autoridade dele, mas depois que ele entrou, ele começou a fazer bobagem, ele começou a fazer coisas erradas. Ele perde o poder. E se ele perde o poder, nós cancelamos a autoridade dele. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque é uma conquista. A liderança, ela depende de uma aceitação espontânea do outro, e não de uma imposição. Né? Eu dono de empresa, eu falo só, ele é o gerente. E aí as pessoas que estão abaixo do gerente são obrigadas a atendê-lo naquele horário, naquele objetivo, né? E naquele local de trabalho. Você tem uma definição, uma formalização da relação entre as pessoas. O poder não depende de horário de trabalho, de local, de objetivo. O poder, ele depende de eu querer segui-lo. Se o líder te liga no domingo, você atende. Se o chefe te liga, você, cara, estava carregando, né? Não atende de jeito nenhum. Então, é uma conquista. E o que nós fazemos hoje, quando a gente fala de liderança, é justamente dar modelos para as pessoas nos seguirem, ou para as pessoas também praticarem a liderança, que com certeza vai trazer melhores resultados. Né? Nós temos que escolher, nós podemos escolher quais são esses modelos. E é lógico que se você tem bons modelos, você vai ter bons resultados. Sim. Bom demais. Grande Yas, no seu dia a dia, tá? Quais são os desafios que você capta, pega, encontra que uma liderança eficaz poderia ser resolvida, ou até mesmo assim uma dificuldade? Pode ser ali uma situação a qual você vê onde as pessoas, em modo geral, em senso comum, deveriam ser mais desenvolvidas. O que está faltando para termos líderes eficazes, para termos pessoas que resolvem? Como que é? O que a gente vê muito, né, hoje, quando a gente vai falando, né, de escola de negócios, que a gente vai oferecer a escola de negócios, a gente vê muita gente em posição de poder totalmente despreparada. E isso a gente diz desde a liderança, gerência até os diretores, né? E pessoas despreparadas, né, um líder despreparado, ele acaba transferindo todos os seus problemas para as pessoas que estão abaixo. Então é onde gera, né, uma empresa disfuncional, um ambiente tóxico, muito conflito, né? Que aí no caso não seria o conflito, mas o confronto, ou uma empresa que finge que não existe, não existe esse confronto, né? A equipe desanimada, o clima é pesado, então a gente acompanha isso, a gente vê isso, líderes que não sabem delegar, ou não sabem, ou retém tudo para si, ou que delega da forma errada, que acha que é autoridade, né? Aí traz a autoridade feita da forma errada, né? Então, e aí eles despejam suas emoções erradas, suas frustrações, suas alegrias. Se o colaborador, né, o líder chega, ele está num bom dia, o ambiente é legal. Se ele teve um acordou ruim,
ele traz aquele ambiente para dentro da empresa e ele consegue fazer com que todo mundo fique naquele clima. Então, a gente vê muito isso, né? Dentro das empresas no geral. E eu fui numa palestra, né, na semana passada, onde nós estávamos trazendo, nós não, né? A desembargadora estava trazendo alguns pontos sobre a NR1, que aí é uma lei que está sendo, né, testada, vai ser colocada em pauta, e uma das coisas que eles estavam pontuando era de forma completamente técnica o que era a NR1. E a NR1, ela nada mais fala do que saúde mental, e saúde mental não tem como você pontuar, não existe EPI para saúde mental. E eles pontuando a dor das empresas de forma técnica, o que é que eles precisam fazer de forma técnica, porque não existe um EPI, não existe uma ata, não existe nada para a saúde mental no momento. E, na verdade, eles estão olhando para o lado errado, que eles têm que olhar para as pessoas, né, para os colaboradores, que são as pessoas que geram resultado para a empresa, são as pessoas que tendem, né, a ter problema de saúde mental. Então, o que é que eles precisam fazer voltado para as pessoas, e não de forma técnica? Capacitá-los, capacitar o emocional, capacitar os seus líderes, capacitar os seus diretores, para que eles entendam como eles gerir aquelas pessoas que estão ali abaixo deles, para que eles não despejem o que é deles dentro a pessoa que está ao lado, e que eles se tratem, né, que eles entendam o que eles precisam fazer para entregar o melhor para aquelas pessoas. Então, não é técnico, né? É uma dor das empresas, a NR1, e eles estão olhando para o técnico, e não é o técnico que eles precisam olhar, é sim para as pessoas. Então, é isso que eu vejo muito. Ô, Yasmin, eu tenho medo de uma norma dessa, porque né, a gente não precisa procurar muito, não. Até hoje nós estamos tendo um problema sério com a Maria da Penha, para você ter uma ideia. Sim. Porque eu sou totalmente a favor de preservar, de defender, né? Não vou nem falar mulher, não, o fraco, né? Aquele fraco em relação a, né? Vamos falar homem e mulher, o corpo do homem é mais forte, é mais resistente. Então, é lógico que você tem que defender aquele que sofre mais num impacto, numa discussão, numa briga. Mas quando você coloca a regra, quando você impõe uma situação, você dá margem para as pessoas se defenderem, mas também você dá argumento, você dá munição para aquele bandido tirar mais proveito da situação. Porque você começa a ter parâmetros. E, infelizmente, tem pessoas do mal que usam a regra a seu favor e prejudicando o outro. Outro dia me falaram que na Itália não existe nenhuma fábrica da Fiat. E por quê? Porque as leis e os sindicatos são tão rígidos que não vale a pena, o risco é muito grande. Então, eles têm em outras partes do mundo e não tem lá. Né? Outro dia eu recebi um vídeo falando que as mulheres estão tendo dificuldade para arranjar namorado e emprego, porque tem mulheres, não são todas, é lógico, né? Não penso assim, mas tem mulheres que estão se utilizando do Maria da Penha para provocar situações e ganharem com isso. Tá? E isso está voltando para elas. Né? Hoje você não pode namorar uma mulher que tenha filhos, porque no final do namoro ela pode pedir pensão socioafetiva para o filho. Cara, eu acho loucura isso, entendeu? Eu acho que se existe abuso, nós temos leis que já cobram isso. Mas eu colocar a situação, o que tem de mulher aí tirando pensão socioafetiva de homem e de forma propositada, ela termina o namoro e ela cobra isso, porque tem uma prova de que o filho gostava do cara, porque ele participava e tal. Quer dizer, eu acho que nós estamos entrando num lugar que você citou aí, aonde está perigoso fazer o certo. Porque, o que é melhor? Eu namoro com uma pessoa que tem um filho. Legal, eu trato ele bem, eu gosto dele, né? Se eu estou namorando, a minha intenção é boa, mas isso pode voltar contra mim, por quê? Porque tem uma lei que fala que se o filho dela gostar de você, você tem que pagar para ele pro resto da vida. E pior ainda, ele passa a ter parte na sua herança. Olha que loucura isso. Eu acho que estão querendo acabar com a família, com a religião e com a propriedade. Isso é política. Entendeu? E estão criando artifícios que nos levam a isso. Hoje, a maioria dos homens não querem comprar mais um imóvel, não aluga, porque se alugar não vai perder nada amanhã. Quer dizer, eu acho que nós estamos
criando problemas e não soluções. Que, para mim, quem tem que regulamentar isso é o mercado. Por que que o cubano sai de Cuba nadando e vai para os Estados Unidos, mas ninguém sai dos Estados Unidos e vai para Cuba? Sabe? Se nos Estados Unidos não tem nenhuma lei trabalhista. Porque quem regulamenta é o mercado. A empresa que pratica liderança, a empresa que tem um ambiente saudável, a empresa que promove o crescimento das pessoas, ela é buscada por todos. E as pessoas que estão lá são motivadas e produzem mais do que naquela outra que você é escravo, vamos exagerar. Entendeu? E aí o que acontece? Aquela que pratica a escravidão, ela vai ter que mudar ou ela vai morrer. E que morra mesmo, porque não está sendo um ambiente favorável, não está sendo um ambiente bom. Então, eu acho que existe um exagero da coisa e ele é de propósito, tá? Sim. Eles estão querendo que nós não tenhamos família, não tenhamos religião e não tenhamos propriedade. Sabe por quê? Porque aí você vira bicho. E bicho é dominável. Entendeu? Se você não tem pessoas que você ama, se você não tem uma casa para voltar, para que você vai ter propriedade? Eu vou viver a vida, vou sair viajando e gastando o que eu tenho, entendeu? Só que aí a gente não evolui, não cria, não faz nada, entendeu? Então, assim, eu tenho medo disso. A NR01, ela está preocupada, assim, com o ambiente de trabalho, mas eu acho que seria muito melhor você promover políticas de crescimento, de melhoria, do que impor uma regra. Porque essa regra pode ser usada como justificativa para que pessoas tirem vantagem, tá, do outro, né? E aí, meu filho, aí a coisa volta, né? E volta pesado, né? Imagina, as empresas vão ser multadas se o ambiente não for favorável. Cara, para nós consultores, instrutores, vai ser ótimo, sabe por quê? Porque as pessoas vão precisar se treinar, né? Se capacitar em liderança, vão precisar se capacitar em comunicação, né? Vão precisar se capacitar em procedimentos, em organização. Por quê? Porque isso são coisas que, quando não existem, te levam até essa insatisfação, né? Esse problema, né? Então, vamos falar assim, de um lado positivo, para quem lida com isso, nós vamos ter argumento para vender o nosso trabalho. Mas será que essa imposição, será que essa obrigação vai trazer mais benefícios ou malefícios? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Eu tive a experiência de vir de uma empresa que promovia. Então, antes da FIT, eu fui promovida em pouquíssimo tempo e me tornei gerente. Ganhava muito bem, mas era uma empresa totalmente tóxica, uma empresa que não valorizava os colaboradores, uma empresa que chegou a um ponto de eu acordar bem, eu chegava na porta da empresa, era uma clínica, e eu começava a chorar. Então, hoje, as pessoas, elas zelam muito pela saúde mental, pelo aquilo que você entrega. E eu optei sair de lá, e não foi cargo que me segurou, eu era CLT na época, então não foi cargo que me segurou, eu abandonei mão de todos os meus direitos, eu saí sem nada, porque aquilo não me cabia mais, aquele ambiente não estava sustentando mais aquele ambiente, entendeu? Aquilo estava se arrastando para minha família, para o meu relacionamento com meu marido, então eu estava ficando mal, eu estava começando a pensar em tomar remédio, então aquilo estava me fazendo mal. Então chega um ponto que salário e posição não importa. Então as pessoas, elas estão buscando além do salário, além de uma posição. Então, eu acho que importa, sim, ter essa questão de promoção e tudo mais. E eu também entendo da dor e do medo, porque é algo que não é quantificado, você não tem como quantificar a questão da saúde mental, mas quando você trabalha numa empresa que ela deixa tudo muito claro e muito, muito, muito específico, aqui pode, aqui não pode. Quando eu entrei na FIT, a gente fez a entrevista comportamental, foi perguntado para mim várias vezes: você está disposta a vir trabalhar aqui? Você está disposta a sair da sua casa? Você sabe que aqui não é aceito atraso? Aqui nós não fazemos home office? Aqui nós lemos? Aqui nós estudamos? E a pessoa, ela aceita e ela entra na empresa sabendo o que pode e o que não pode. O que cabe e o que não cabe. Aqui não cabe fofoca, porque a gente tem cultura de feedback. Aqui não cabe certas coisas.
E a gente tem um manual do que faz uma pessoa ficar na empresa, do que faz a pessoa sair da empresa, então isso tudo é muito claro. Então, quando a gente tem toda essa clareza dentro da empresa, eu sei aonde eu posso ir, eu sei até onde eu posso ir, e eu sei que eu tenho pessoas que me suportam, então se eu estou num dia mal, eu levanto a mão, a pessoa me suporta, me dá aquele suporte, me ouve, às vezes 20, 30 minutos do seu dia que você dedica para um colaborador, você ouve ele fica melhor. E ele vai entregar aquilo que ele precisa entregar, entendeu? Então, é uma via dupla. Eu entrego para a empresa entrega para mim. Então, eu acho que o que falta para as empresas é clareza. As pessoas, elas falam de demissão como se fosse uma coisa, como se fosse um monstro de 7 cabeças. Não, ó, isso demite, isso não demite. Se você continuar fazendo isso, isso vai demitir. Então, clareza. As pessoas vão saber. E aí, se caso houver uma demissão, né, a pessoa sabe que em algum momento aquilo foi pontuado. Então, eu acho que é clareza, né? Maravilha. Vou fazer o reset de sala aqui para o pessoal. Fazendo um reset até agora em Liderança Eficaz com a Yasmin. Hoje, episódio 1644, dia 10 de agosto. Estamos com Yasmin Marques aqui, especialista, tá como nossa expert com o tema Liderança Eficaz. Leopoldo Guzmán, consultor qualidade. Ícaro Queiroz também aqui, consultor de sistemas, consultor de negócio. Estamos juntos falando aqui sobre as diversas etapas, as diversas características de uma liderança eficaz. E aí um tema que apimentou agora, no final, foi sobre a NR1, onde muito bem a lei, a regulamentação é muito bem vista, mas colocar como regra algumas coisas faz com que pessoas se apoiem naquilo. Então gera um certo vitimismo. Então o vitimismo ele não é bom para a sociedade, não é bom para a pessoa que vive, não é bom para o outro que vai estar convivendo com aquela pessoa vitimizada. Então como a gente sai disso? E aí estamos trabalhando aqui que as nuances da liderança carregam em si também a solução. Todo problema tem em si próprio uma solução para aquele problema. Então, grande Leopoldo, pensando nisso também, assim, eu acredito, tá, que quando a gente olha para a questão das regras gerais que existem no mercado, existe um princípio que ele é o efeito Pigmaleão. Vocês já ouviram falar? Nesse efeito Pigmaleão, ele traz uma linha muito clara assim, né, que as nossas ações em relação aos outros impactam na crença que os outros têm sobre nós. Quando eu tenho uma ação que impacta no outro e o outro tem uma crença sobre mim, faz o quê? Faz com que os outros eles passam a ter aqui outras ações diferentes a mim, que reforça a minha crença que eu tenho sobre mim mesmo, e aí é o ciclo sem fim. Olha só que loucura. E aí eu digo assim, de novo, qualquer pessoa que está num processo de vitimização, eu acredito piamente, pelo menos a pessoa em sã consciência, que ela não está ali porque ela quer, porque ela deseja. Ela está ali porque ela acostumou, ela está ali porque ela aprendeu daquela maneira, ela está aqui porque ela entende que olhando para si própria é o caminho mais rápido, mais fácil, mais direto. Ela está se auto-enganando, ela está enganando a si, ao outro, mas às vezes não consciente. É por costume, é por resistência de querer ser melhor, é por resistência de não querer fazer algo a mais. Cara, como que a gente tira essa pessoa do maneira de vitimização? Aí eu falo assim, o Leopoldo colocou assim, ó, você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Cara, me diz com quem você anda, que eu direi quem tu és. Como que a gente tira uma pessoa do vitimismo? Meu amigo, se você conhece por perto uma pessoa, até mesmo se é você mesmo, uma pessoa vitimizada, comece a ser confrontado. Comece a ser, de fato, assim, se você anda com uma pessoa do lado e você não melhora a vida dessa pessoa, cara, que mau amigo você é. Que pessoa ineficaz, cara. Que desperdício de tempo é a existência de alguém que está do lado de outra, vendo a pessoa fazer algo errado e não corrige, não exorta, não ajusta, não modifica. Então, se a gente, nós aqui, líderes, pessoas comuns, fôssemos melhor, tivéssemos mais consciência sobre nós mesmos, nós entraríamos na empresa e não esperaremos assim, a empresa tem que ser. Cara, não é a empresa não faz nada. O que vai fazer é o composto de pessoas que estão ali dentro. Então, se nós, que compomos a empresa, entendermos que em nós há uma solução, que todo problema carrega em si um presente, que é uma solução, normas como essas, que tentam regulamentar, tentam tirar o peso sobre o mais fraco e colocar, de fato, um páreo de igualdade, não precisaria existir com tanta força. Hoje a gente vê o Estado querendo educar nossos filhos. O Estado, por quê? Obviamente, tem excessos. Tem pais que, de maneira inadequada, pegam os filhos, maltratam os filhos, batem nos filhos, castigam os filhos de uma maneira muito inadequada, tá? Tô falando assim, do cara, eu já vi cenários em
em jornais que a criança era acorrentada. Então, tem excesso, beleza? Por causa desses excessos é criada uma regimentação. Só que a regimentação, com o passar do tempo, se torna algo normal. E aí os pais param de operar o papel deles, deixam que o governo faça aquilo, e aí a gente tem um monte de nem estuda, nem trabalha, nem pensa, nem classifica. É uma pessoa quase que imprestável, gente. Não pode existir isso. Então, a liderança eficaz, de novo, dentro para fora. Se eu entendo quem eu sou, eu não espero que a empresa faça algo. Eu vou lá e faço algo pela empresa, com a autoridade da empresa, com a autoridade da empresa, e executo. E aí a vida flui. Oi, cara. Aqui, deixa eu dar uma sugestão. Você perguntou o que a gente faz, né, para melhorar isso. Eu vou dar uma dica, vou dar uma sugestão, e é engraçado porque essa sugestão não é da organização, não é uma coisa que a gente lê em livros de administração, não. É para a vida mesmo, tá? Uma vez eu vi um treinamento, o cara falando que a vida é feita de bolinhas azuis e bolinhas vermelhas, né? Você tem o bom e o ruim. E se toda vez que você passar por algo, você colocar a bolinha azul ou vermelha dentro de um pote, no final ela vai estar misturada. Você tem dois caminhos. Um não dá para fazer. A gente até faz mais ou menos ressignificando a coisa, mas você não tira o seu passado, né? Você pode até melhorar, mas as bolinhas vermelhas vão estar lá. Mas você tem a opção de fazer o seguinte: ao invés de tentar tirar aquela coisa ruim do seu passado, jogar lá mais coisas positivas, mais coisas boas. Porque quando você coloca mais bolinhas azuis do que vermelhas num pote, de longe, o vermelho às vezes até não aparece mais, ele está escondido, entendeu? Ou a importância dele é tão pequena porque tem tanta bolinha azul que a sua vida fica melhor. Né? Tem duas palavrinhas mágicas que a gente tem que entender, uma do bem e outra do mal: reclamar e agradecer. Reclamar de novo. Olha que loucura, bicho. A gente pede o tempo todo o ruim, porque toda vez que você está reclamando, você está pedindo para ele voltar, você está clamando de novo que aquilo que você está, né, reclamando volte. E Deus é bom, tá? Deus dá tudo que a gente pede para ele, nós é que estamos pedindo errado. Agradecer é a graça descer. Cara, o que pode ser melhor? Coisas boas vindo o tempo todo ou coisas ruins voltando o tempo todo? Tá entendendo? Nós escolhemos ser gratos ou reclamões, né? Eu vi um vídeo esses dias que eu gostei muito. Era um cara que morava sozinho, que a vida era uma desgraça, ele não, né, ele sofria pra caramba e tal. E aí um anjo desceu lá e foi tentar ajudá-lo, conversar com ele. E no final ele saiu, voltou lá para o céu, virou: "Pô, Deus, o que eu faço para ajudar aquele cara? Ele vai sofrer até o resto da vida dele, não vai mudar, ele vai morrer sofrendo." Mas por quê? Porque ele só sabe reclamar, ele só sabe criticar. Pô, mas não pode, esse cara tinha que ter uma saída e tal. E aí ele voltou lá e conversou com ele e mostrou para ele a importância, né, o poder da gratidão. Deus já tinha falado que ele ia morrer sofrendo, porque ele só reclamava, só reclamava. Aí ele falou assim: "Cara, começa a agradecer. Se você não tiver nada para agradecer, agradeça por estar vivo. Deus, obrigado por tudo que eu tenho, que eu sou. Agradeça. Para de reclamar." E o cara começou a fazer isso. E aí aquele cara que estava fadado a morrer sofrendo, mudou a vida dele, porque ele começou a agradecer, porque começou a pedir novas coisas boas, que as coisas boas voltem, que a graça desça mais. Isso muda a vida da gente. Então, eu vejo que, ao invés da gente impor coisas, criar travas na vida da gente, a gente tinha que fazer o contrário. A gente tinha que estar exemplificando, mostrando que existem bons caminhos, que existem boas atitudes, né? Enaltecer o bom e ignorar o ruim. Na programação linguística, a gente aprende o seguinte: quando a coisa é boa, você aumenta o som, se aumenta a visibilidade da coisa, a gente chama de submodalidade. O filme visto, mesmo o filme visto numa televisão, ele é diferente do mesmo filme visto numa tela de cinema. Por quê? Porque a tela de cinema é maior, você está mais envolvido, o som é mais puro, né? Você está focado. O outro não, o outro é pequenininho. Se fosse antigamente a televisão preta e branca, então se estraga o filme porque a imagem e o som não é legal. Então, valorize as coisas boas, porque isso vai valorizar o que você está fazendo.
e ignore as coisas ruins. Quando a gente faz uma mudança uma ressignificação, né? Uma fobia, um medo, você pode trabalhar isso com uma hipnose. Você leva a pessoa lá no fato gerador do problema, né? Essa estratégia hipnose, e é como se você tivesse presente, você hoje conversando com você no passado, e você ressignifica a sua interpretação daquele fato ocorrido. Se você ressignifica a interpretação, você mudou também o resultado dela, tá? E aí você muda a sua vida. A psicologia faz isso, né? A PNL, em determinadas situações, é lógico que ela só é mais ágil, né? Porque ela vai no fato gerador, enquanto que tem linhas da psicologia que falam assim, não, você tem que processar isso e chegar nisso. Então, você não induz, né? Você não provoca essa mudança. Na gestão da qualidade é a mesma coisa, causa e efeito. Você tem que descobrir a causa e tratar a causa. É muito mais rápido. Então, eu vejo da seguinte forma, eu acho que a gente tem que promover os bons exemplos, promover as ações que deram um bom resultado, porque, infelizmente, nem todos fazem isso. Tem gente que acha que cobrar, castigar é melhor do que incentivar, torcer, né? É tão diferente. E aí, só para fechar essa linha de raciocínio, a pirâmide de Maslow, ela deixa isso claro, né? Nós temos 3 níveis iniciais, que são de sobrevivência. Eu preciso de dinheiro para comer, para ter uma casa e para ter lazer. Isso é dinheiro, cara. O mercado tem uma tabelinha de função e valor. Mas eu, né, posso crescer quando? Quando o outro me dá autoestima e reconhecimento do trabalho. Isso é tratar bem e bater palma. É de graça, não é dinheiro. Só que quando eu tenho essas duas coisas, eu me motivo a fazer mais. E se eu faço mais, se eu faço melhor, eu mereço mais. E melhor do que isso, eu deixo mais na minha organização, dando a ela a condição de poder me pagar mais. Entendeu? Porque ela não vai pagar o que ela quer, ela vai me pagar o que eu posso ganhar, o que eu estou gerando, né? Eu brinco que nas organizações a gente tem que ganhar menos do que produz. É lógico, né? Karl Marx falava que o empregado tem que ganhar o que ele produz. Cara, se eu ganhar o que eu produzo, a empresa quebra, porque daquilo que eu produzo e vendo, eu tenho que tirar a matéria-prima, eu tenho que tirar as taxas, os impostos, eu tenho que tirar o lucro, né? E se eu tenho que tirar o prejuízo, a perda que eu causo, se eu sou incapaz, se eu não estou tão. Né? Não vou falar incapaz, se eu não estou tecnicamente bem capacitado, né? E aí sobra menos para eu receber. Né? Por quê? Porque não está sendo bem feito. Então, promover as melhores práticas, promover o que dá certo, o que deu, aliás, não é o que dá certo, é o que deu certo, é um caminho para que a gente busque uma situação melhor. Entendeu? Ao invés de cobrar, reclamar. Legal? Você está de lado, Yasmin. A Yas agora está na lateral. Isso. Tô com um problema, meu celular travou aqui, aí eu tive que entrar por outro. Tudo bem. Mas não tá virando a câmera. Tá tudo em ordem. Tá. A gente vai assim. O Leopoldo, uma coisa que me chama atenção absurda, cara, você trouxe uma situação assim do que Marx fala, né, sobre o trabalhador tem que receber aquilo que ele faz por completo. Isso, de fato, assim, é uma inconsciência absurda. Então, de novo, a liderança está em ser consciente de onde você está, daquilo que você faz e qual o resultado que você produz. Eu concordo que as pessoas, sim, elas são remuneradas também pelo resultado que ela traz, mas não é por tudo que ela produz, são coisas diferentes. Então, assim, a meritocracia eu sou responsável por fazer, executar, agir, fazer melhor, inovar e trazer novos resultados, e quanto mais e melhor eu faço isso, mais e melhor eu sou recompensado. Agora, é diferente de tudo que eu faço eu sou recompensado, porque nem o empresário, que é o dono da empresa, ele recebe por tudo que ele produz. Eventualmente, e aí a gente olha assim para cada segmento. Eu tenho clientes que são mercados, existe uma linha de despesa dele específica, que ela já é uma linha de despesa que está dizendo explicitamente que é a perda e prejuízo.
existe naquele movimento lá, assim, do mercado, quando eu e você compramos alguma coisa, tem um pedaço que já é para aquelas pessoas que consomem dentro do mercado, que é para um produto que eventualmente que ele é desperdiçado. E aí eu vou olhar para outras linhas também. Então, quase todos os segmentos, exceto aquela empresa que não tem gestão alguma, ela já tem ali previsto que um pedaço de prejuízo, um pedaço de perda operacional, um pedaço de ineficiência, um pedaço de, cara, pode ser um produto que ele é temporal, que ele expira. Então, todo mundo tem isso. E aí não existe tudo que eu faço, tudo que eu produzo, eu recebo. Não existe. Agora sim, a própria Bíblia diz, né? Digno é o homem do seu trabalho. Então, sim, como trabalhador, nós temos a capacidade de nos reinventarmos, de perguntarmos, e aí feedback, de perguntarmos o que estamos fazendo inadequadamente, que poderia ser ajustado, claro, de olhar para aquilo que eu sou bom e me colocar na linha de fazer bom. Existe uma máxima na liderança eficaz que a gente chama assim, né, que é crie sinergia. O que é criar sinergia? O Leopoldo é uma pessoa muito boa, muito boa, por exemplo, para ir lá e colher limão. O Ícaro é uma pessoa muito boa para vender limonada. E tem uma outra pessoa que é uma pessoa muito boa para plantar e fazer ali o cultivo do limão. Quando cada um de nós, individualmente, fazemos limonadas e vendemos a limonada, o que acontece? Cada um de nós tem um resultado pequeno. Então, eu produzindo, fazendo e vendendo, faço 5. O outro produzindo, fazendo, vendendo, faz 5. Quando a gente junta as 3 pessoas, gerando essa energia, eu não vou vender 15 mais, eu vou vender 500, 8 mil, 1 milhão. E aí a divisão se torna muito maior. Então, a soma das partes, que é individualizado, então assim, a competência onde cada um tem, e a liderança bate nisso. Eu vou olhar para o meu time, colocar a pessoa certa no lugar certo. Fazendo isso, eu exponencializo resultado. E aí eu saio do cenário daquela reclamação de não ter resultado, porque eu imaginava, acreditava piamente que era assim que seria, ó céus, ó vida, não é dessa forma. Então, liderança eficaz, gerando essa energia, a gente muda o jogo. Oi, Ícaro. Ninguém é melhor do que todo mundo junto. Tá? O resultado da equipe sempre vai ser melhor do que o resultado do indivíduo. Cara, o sujeito é gênio, mas ele não consegue carregar a mala dele. Ele precisa do cara para carregar a mala dele. Tá? Para ele poder chegar lá. Ele precisa do motorista, precisa da menina. A menina do cafezinho, ela é fantástica, bicho. Ela é necessária, porque é a hora que você dá uma relaxada. Se não tiver um café, você pode ficar nervoso. Entendeu? Então, a equipe é melhor do que o indivíduo. E agora nós precisamos de um cara que é o nosso tema de hoje, entendeu? Não dá, né? Vou até citar Maslow de novo. Eu vejo muita gente aplicando Maslow, ensinando Maslow para o indivíduo. Entendeu? Tipo, você tem que buscar dinheiro para sobreviver, não sei o que, para sobreviver, se alimentar, para se alimentar, morar e ter lazer, tá? Como se Maslow fosse tipo assim, eu vou mudar minha vida. Não, eu acho que Maslow é muito mais para o líder do que para o indivíduo. Porque é o líder que vai tirar da pessoa essas coisas. É o líder que vai entender que ele precisa ter alimentação, saúde, moradia e lazer. E aqui, nós já fazemos isso naturalmente, as empresas já fazem isso. Elas dão cesta básica, elas dão saúde, plano de saúde, tá? E elas dão um SESI, que é lazer. Elas te dão um mínimo, que é sobrevivência, não é crescimento, que permite às pessoas ousarem, fazerem mais, tá? Agora, autoestima e reconhecimento do trabalho é o que te faz crescer, produzir mais, se motivar, entendeu? Querer fazer. A gente faz porque gosta, não é porque tem que fazer, não. Eu já vi pessoas pedindo demissão, ganhando muito, porque o ambiente era hostil. Tá? Por quê? Porque eu preciso tirar deles. E aí entra o nosso tema. Liderança eficaz. Eu preciso de um cara, eu preciso de não é uma pessoa, não vamos falar um cara, mas uma pessoa que consiga tirar esses talentos que você acabou de falar aí de cada um, entendeu? E transformar numa equipe. Eu trabalhei numa empresa que só tinha PhD.
Eram os melhores, os caras tiveram a ideia legal, vamos trazer os melhores do mercado, vamos dar um percentual pequeno da organização para eles e montar a melhor equipe. Show, cara, eles tinham os melhores. Só que se eles esqueceram de fazer uma coisa, os melhores não interagiam. Entendeu? Era cada um na sua sala e um disputando com o outro. Entendeu? Em vez de pegar o projeto e colocar todos em volta numa mesa, mas que vamos criticar o projeto, vamos transformar esse melhor no melhor projeto. Não, cada um tinha o seu projeto e eles só olhavam para o outro sem se ter. Isso não é. E em vez de criticar para melhorar, ficavam atrapalhando. Olha que loucura. Você tinha as melhores ferramentas, mas você não pegava todas, você pegava uma ou outra, entendeu? E aí não funciona. Né? Para mim, a melhor equipe é aquela que tem talentos diferentes que se completam. Se eu tiver que transformar todo mundo em tudo, se eu tiver que fazer com que todos os meus colaboradores façam de tudo, eu vou levar no mínimo tempo para isso. Eu não tenho tempo, porque o concorrente está trabalhando e está fazendo, está tomando meu mercado. Então, o ideal é que eu deixe cada um trabalhar dentro daquilo que ele é bom. Mas, para isso, você tem que ter um líder lá na frente. Para isso, você tem que ter um cara que serve a todos, entendeu? Tirando de cada um o seu melhor. Né? Eu costumo dizer que o melhor administrador não é o especialista, o melhor administrador é o generalista. Sabe por quê? Porque ele conhece um pouco de tudo e ele consegue colocar uma coisa que você falou aí, a pessoa certa no lugar certo. Tá entendendo? E aí a coisa funciona. Se eu tiver que colocar o mecânico para cozinhar, o cozinheiro para arrumar meu carro, estou ferrado, porque eles não vão conseguir fazer nunca, por mais motivados, por mais interessados que eles estejam. Entendeu? O cozinheiro pode até saber trocar um pneu, mas tem coisa que ele não vai fazer, por mais que ele queira. Tá? Então, o líder, né? E aí vamos falar do líder eficaz, é aquele cara que pega os talentos diferentes e monta uma equipe que é a melhor de todas, porque ela é completa. Entendeu? E melhor do que isso, né? E aí não é capacitação, ele é o cara que todo mundo gosta e quando ele fala, vamos, a galera já está assim, para onde? Tô dentro, eu quero, né? Porque ele é líder e não chefe. Yas, quero que você compartilhe conosco assim, cara. Ser líder é fácil, cara. É um chuchu, é um melzinho. Como que você vê aí, enxerga a liderança? Ser líder não é fácil. É uma escolha, né? E nós fazemos todos os dias, né, para entregar o nosso melhor, buscar ser uma melhor versão todos os dias, né, e sempre olhar para dentro, o que a gente precisa mudar, o que a gente pode mudar para entregar melhor para as pessoas. E tem uma responsabilidade muito grande nisso, né, porque existem pessoas te olhando, existem pessoas te acompanhando, né, te seguindo, e precisa ter um zelo, né, um temor, que o exemplo, né, é o que leva eu acredito que o exemplo fala mais do que você fala, né? Porque você pode falar, mas as pessoas elas vão olhar as suas atitudes no dia a dia, né? Então a gente precisa ter um cuidado e um zelo muito grande por tudo que a gente faz, né? Por tudo que a gente tem caminhado. Mas é algo gostoso. Quando você começa a ver resultado, quando você começa a andar lado a lado com as pessoas, você começa a conversar e ter trocas, porque a gente sempre aprende com quem está ao nosso lado. Sempre tem alguma coisa para derramar sobre nós. Né? Todo mundo tem alguma coisa de bom, alguma coisa que a gente pode aprender com aquela pessoa. Então, é gratificante. Pesado, difícil, mas gratificante. Muito bom. A gente está indo para os nossos 5 minutos finais aqui, então a gente vai começar a pensar já em fazer no nosso encerramento, tá? Trazer uma pequena frase, uma instrução para quem está perto aqui, uma direção. Então eu vou começar fazendo uma direção um pouco mais alongada, a gente tem um pouco mais de 1 minuto e meio cada um, então vamos lá. Eu vejo que liderança, pessoal, é o seu papel de fazer com que o outro, a pessoa que está à sua volta, seja melhor. Você, líder, tem que entender quem você é, para onde você pode levar as pessoas. Aí eu volto assim, né? Eu falei que eu sou cristão, capitalista e conservador. Como cristão, tem um modelo de liderança que é Jesus, cara. Ele pegou 12 improvável,
12 pessoas que não eram as melhores pessoas. Eu acredito eu que o mundo tinha diversas pessoas que, em falar em competências individuais, poderiam ser melhor. Mas ele pegou aquele grupo, trabalhou nele para ponto de virar time e colocando cada um no seu lugar adequado, com instrução clara, com execução, com dia a dia, com mesa, comendo sal junto, a ponto que aquela pessoa ficar boa. E aí me perguntaram recentemente, qual é o momento certo de demitir uma pessoa? A resposta, o Leopoldo ele falaria depende, tá certo, mas a resposta está sempre em você. Como assim? O que essa pessoa está deixando de produzir, o que ela não está fazendo. Bacana, olha para isso. Essa pessoa ela, sozinha, ela normalmente ela não modificaria aquilo. Sozinha, sem feedback, sem instrução, sem ela saber, ela não mudaria aquilo. Então, a hora de você demitir uma pessoa e desligar ela, é no momento que você, líder, não tem mais capacidade de instruir, você não tem tempo, disponibilidade, sua agenda está cheia, você não vai colocar mais energia para mudar aquele cenário, ou até mesmo você, líder, fala, cara, não tem mais como aguentar. Ainda que eu tenha disponibilidade de tempo, esse cenário, essa circunstância, ela infringe, ela confronta, ela acaba com tudo, não é possível mais, é um estopim. Então, o momento certo é aquele. Então, você, líder, tem que colocar tempo de qualidade com as pessoas, tem que executar, a responsabilidade de dar errado é sua, se o time deu certo, bacana, você coloca mérito sobre o time, porque você construiu, e aí, aqui na FIT, a gente tem pessoas que não liam antes da FIT, e a gente tem feito as pessoas lerem. Como a gente faz isso? A gente coloca no trimestre, a gente coloca quantos capítulos tem que ser lido na semana, ou quantos capítulos tem que ser lido na quinzena. Nesse trimestre agora, o nosso olhar está para resultado, voltando trazendo para a cultura de vendas. E um dos livros que a gente colocou é o Gatilhos Mentais. Todas as pessoas, em todas as áreas, vão ler gatilhos mentais. Qual o objetivo? Startar nelas aquilo que eu quero que elas passem a ver. E aí, o insight dela, lendo o mesmo livro, o mesmo capítulo, o mesmo ponto, o meu insight com base nas minhas competências, no meu repertório é uma, o meu time é outra. E agora, quando a gente junta, soma, coloca ação sobre aquilo, e aí vamos extrair do que foi lido para a ação, eu tenho convicção que a gente vai ter uma pluralidade de informação que vai ser muito maior do que somente eu, é o gerar sinergia. Então, você, líder, quando você se coloca no seu lugar adequado, você influencia pessoas e faz as pessoas serem melhores. Isso é liderança, isso é ser você ser eficaz. Grande Leopoldo, depois passa para a nossa expert Yasmin. Tá mudo, eu Leopoldo. vou responder a sua pergunta, tá? Voltou. Quando é que está na hora de você mandar alguém embora? Tá do mesmo jeito que quando você tem que trocar um sapato, entendeu? Quando seu pé cresce, ele não cabe mais, entendeu? Ou ele está muito grande, né? Ele é na hora de sair. Eu vou te falar que eu nunca mandei ninguém embora, sabia? Os caras pedem para sair. Porque quando você, né, e a Yasmin falou isso, o problema é que nós não temos uma regra definida. Temos sim, missão, visão, objetivos e valores. A gestão faz isso. Só que o cara faz isso, coloca na parede, sabe para quê? Para o auditor ver, e não é para o auditor. O auditor é o cara que não precisava ver isso. Entendeu? Nós temos que ter missão, visão, objetivos e valores, é para que cada um que esteja dentro da equipe olhe para aquilo que a alta direção decidiu que seria. Essa é a nossa cultura. O que você acabou de falar aí, Ícaro, é criar cultura. Todo mundo vai ler o mesmo livro. Beleza, agora nós vamos discutir o livro. E aí? Agora nós vamos tirar o que é de melhor nele. Tá? Porque alguém enxergou que ter essa cultura é melhor para nós. Você tem que ter sempre alguém liderando esse processo. Você criou uma cultura, cara, se você tem uma equipe onde todo mundo olha para o mesmo lado, ou todo mundo completa, participa, tem que ser melhor o resultado do que cada um olhando para um lado querendo fazer uma coisa diferente, entendeu? E alguém tem que se definir essa estratégia, alguém tem que nortear essa equipe para que isso aconteça. É o líder. É o cara que vai... Porque se ele não for líder, as pessoas não vão gostar, não vão querer, né? Não, um exemplo assim, né? Radical, né? Cara, se você tem uma quadrilha, se você está roubando, o cara que é bonzinho, que é honesto, não cabe ali. Porque não vai roubar tanto, não vai prejudicar tanto, quanto se você estiver ali nem com sangue nos olhos, né? Com a faca na boca, querendo prejudicar o outro. O cara tem que ser bandido, o cara tem que ser ruim mesmo,
para que a quadrilha tenha um melhor resultado. Tem gente aí que o pré-requisito é ter processo para entrar, né, no time deles lá, né? Tá certo, né? Vamos falar, tá certo por quê? Porque senão não combina, senão não participa, senão não agrega valor, por mais que nesse exemplo o valor seja ruim. E quando ele é ruim, tem gente lá fora querendo mudar essa história, tem gente lá fora querendo corrigir o erro, né? Mas dentro daquele contexto, cara, se você não tiver uma ética, e a ética do meio, ruim, você não pode participar daquele grupo. Tá entendendo? E alguém tem que perceber isso, quem está lá em cima, e fala assim, aqui, ó, vamos ler todo mundo esse livro e vamos discuti-lo. Por quê? Porque nós queremos melhorar a nossa equipe. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Mas provocar é melhor do que cobrar. Provocar, incentivar é melhor do que determinar limites, entendeu? Por quê? Porque, cara, liberdade é a melhor coisa que a gente pode ter para criar e para ser melhor. Legal? Maravilha. Yas? Eu acho legal a gente pontuar e querer trazer, né, esse olhar para a liderança e desencadear isso nas pessoas, sabe? A gente vive uma cultura onde as pessoas elas não querem assumir responsabilidades, elas não querem se tornar responsáveis pelas funções, pelas coisas, e até mesmo pela própria vida dela e das pessoas que estão ao redor, né? Então, é trazer esse olhar de que nós precisamos tomar conta das nossas vidas, né? Tomar o rumo das nossas vidas, tomar o rumo das coisas que acontecem ao nosso redor, entender que essas coisas que nós deixamos pendentes, isso atrapalha num todo, atrapalha quem está ao nosso lado e também no lugar onde nós trabalhamos, né? Então, os nossos problemas nós levamos para o trabalho, não tem como nós deixar os nossos problemas deixar para fora, não coloca numa caixinha e quando dá 6 horas a gente pega, não tem como a gente fazer isso. E trazer essa visão para a liderança com responsabilidade, com zelo, com fraternidade, né? Esse olhar de que eu projeto aquilo que eu tenho em mim, no próximo, para que nós evitemos, né? As dores, os problemas, para que nós trazemos resultado, porque no final o resultado importa, né? Não faz sentido fazer tudo isso e não ter resultado. A gente precisa entregar resultado na nossa vida e para a empresa, né? É para isso que a gente é contratado e é para isso que a empresa também funciona. Então, trazer esse olhar. A gente precisa ativar isso nas pessoas, né? E entender que liderar é algo bom, né? Não é ruim. Não pode em algum momento existir, né? Passaram esse olhar ruim para nós que nós somos mais jovens, né? Mas não é algo ruim liderar, estar à frente de algo, comandar algo, poder caminhar com pessoas ao nosso lado, isso não é ruim, isso é bom. Então, nós precisamos ativar isso nos nossos jovens, nas pessoas que estão hoje aí e estão no mercado de trabalho. Oi, quero só fazer um fechamento. Liderar não é fácil. Tá? Primeiro porque não é uma imposição, é uma conquista. Eu tenho que merecer mérito, mas a vida do líder é melhor do que a vida do chefe. Porque só por isso, cara, tem tanto de gente abaixo dele querendo fazer ele dar certo. Quando a gente agrega pessoas na nossa vida, quando a gente consegue conquistar pessoas, a vida tem que ser mais fácil, cara. Então, é difícil porque é conquista, é difícil porque é mérito. É muito mais fácil eu falar assim, cara, você tem que fazer porque eu estou mandando, entendeu? Do que a pessoa fazer porque está gostando. Você está gostando é mérito, é porque você está fazendo. Então, não é fácil ser líder, não. Tem hora que você tem que deixar a razão de lado para ser feliz. Tem hora que você teria argumentos, motivos para estar cobrando, mas você tem que dar o exemplo e falar assim, não, meu amigo, você está perdoado, vamos resolver. Né? Não é fácil fazer isso, não, cara, mas o resultado é muito melhor. Desculpa aí, obrigado. Bom, quero agradecer então todo mundo que participou aqui. Yasmin, a segunda vez conosco, ela volta dia 19/10 mais uma vez com a gente aqui. Mas vamos lá, semana que vem, no próximo domingo, qual vai ser o nosso tema? Fazer certo da primeira vez, mas se errar, corrigir rápido. Então vai participar conosco aqui a Juliana Oliveira e a Lígia Urco. E lembrando que o Universo Ágil Hub, de segunda a segunda, todos os dias, sábado, domingo, feriado, não importa quando, às 7h31, estamos online. Então, todos os dias, um tema.
Domingão, estamos Leopoldo e eu novamente aqui com duas outras convidadas. Yas, quero agradecer você, agradecer o tema, agradecer a sua disponibilidade, agradecer o seu tempo, cara, a contribuição e também assim a fazer nossas cabeças aqui assim começar a explodir com o que a gente tem que fazer. Então, obrigado mesmo pela contribuição. Excelente domingo, excelente final de semana para vocês. Até amanhã, às 7h31, Universo Ágil Hub, todo mundo junto. Aqui, só faltou um Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Parabéns. Esse é o primeiro ato de liderança que a gente tem. Parabéns, Paulinho. Parabéns, seu Geraldo. Valeu.